aí, Playboyzada, esse é o Mundo na Disciplina e hoje é o dia de número 48 do nosso diário de bordo. E hoje é o dia do Orgulho Nerd e esse vídeo é um vídeo especial pra gente discutir essa ideia, esse papo de que hoje nós podemos ter orgulho de ser nerds. Eu lembro do passado, é isso que eu quero conversar com vocês. Esse dia do Orgulho Nerd, esse nome realmente é muito importante pra realidade que a gente vive hoje em dia. Porque, por exemplo, eu sempre fui nerd, eu posso te dizer que eu sempre fui nerd. Tanto que teve uma época da minha vida que eu pensei até em ser desenhista. O que acontece? Desde muito pequeno eu tive um Atari, eu gostava de videogame, eu me esforçava na escola, eu tirava boas notas, eu jogava RPG, eu desenhava, eu não tinha muito sucesso assim com as meninas. Então eu era aquele cara que era o nerd da turma assim. E nessa época ser nerd não era orgulho pra ninguém. Se você era nerd, isso era sinônimo de que você era estranho, que você era bobo, de que você não tinha sucesso com as meninas e que de certa forma você era diferente do restante da galera. Sim, meu amigo, era assim que funcionava se você é um jovem padawan que não passou por isso. Mais do que isso, o nerd nessa época, ele era zoado, ele ficava de canto, ele sofria bullying, ele era quase o errado. Ser nerd era quase um pecado. E ele sofria bullying, mas ninguém defendia, porque não tinha esse papo de bullying como tem hoje em dia, né? Dessa molecada criada a leite com pera. Ser nerd era uma guerra, era uma luta. Quem foi nerd desde moleque e conseguiu chegar aos dias de hoje e poder ter esse orgulho de ser nerd, cara, tá de parabéns. Na verdade, o que a gente tem hoje? Como isso se consolidou? Qual é a minha visão? A tecnologia ajudou muito com essa história do nerd, né? Porque antigamente o CDF, ele gostava dessas coisas todas. E aí isso, inclusive, ao longo do tempo fez com que a gente se apropriasse dessa ideia do que é ser nerd. Quando veio essa popularização do nerd, até eu tive esse discurso por um tempo, eu vi muita gente que tinha esse discurso, que a gente queria separar quem era nerd true, quem era nerd de verdade e quem era bazingueiro. Porque tinha muita galera que gostava de uma coisinha ou de outra, entendeu? Gostava de quadrinhos, ou gostava do seriado The Big Bang Theory. Aí dizia que era nerd. E a gente dizia que aquilo não era legítimo, não podia ser assim. A verdade é que essa mudança toda, e hoje muitas vezes não se fala mais nem em nerd, se fala em geek, e eu acredito que esse termo geek, ele tá muito relacionado à tecnologia, e foi essa tecnologia que trouxe esse sentimento de comunidade nerd que a gente tem hoje em dia. Porque qual é a verdade? Analisando um pouco, pensa bem. Toda turma de escola sempre tem 1, 2, 3 nerds, ou um grupinho pequeno de nerds. Todo grupo de amigos tem alguém que é mais nerd. Toda comunidade que você vive de qualquer tipo, trabalho, sempre tem alguém que é mais nerd. E se há um tempo atrás essa galera ficava separada dos que eram ditos normais, com o advento da internet, por exemplo, comunidades no Orkut, as pessoas passaram a ver que tinha mais gente que gostava das mesmas coisas que elas. Fossem essas coisas, quadrinhos, videogame, RPG, séries, filmes de super-heróis, fanfics e por aí vai. E aí, quando essas pessoas começaram a se reunir e ter encontros e trocar ideia a respeito dessas coisas e mostrar que era até um público consumidor nerd, né, que queria produtos relacionados a essas coisas, o mercado viu isso e a ideia do nerd ser uma coisa legal começou a crescer. Hoje em dia o que a gente vê é que o cara se considera nerd e ele levanta essa bandeira e isso é legal pra caramba, mesmo que ele goste só de um dos itens, uma das coisas, um dos pontos do mundo nerd. E às vezes a gente briga por isso. E cara, a ideia de ser nerd ou de ser geek não deveria ser exclusiva. A gente não deveria buscar então, pro cara ser nerd ele tem que fazer isso, ele tem que ser assim, assado. Não, ele pode ser nerd gostando de uma coisa só. Isso inclusive faz nossa comunidade crescer e dá mais força para que a gente tenha grandes eventos como a CCXP, eventos de quadrinhos, eventos de anime, cosplay, tudo isso que traz inclusive bons produtos e bons resultados para nós. Melhores quadrinhos, melhores séries, melhores filmes, tudo isso produzido para um público que hoje é reconhecido, que hoje é organizado, que hoje se fez enxergar, que é esse público nerd. Eu fico muito feliz de que talvez os meus filhos no futuro, se escolherem esse
caminho não sofrerão as mesmas mazelas que talvez eu e você tenhamos sofrido quando éramos crianças lá até na escola. Hoje em dia, ser nerd sim, é legal, tá na moda, a gente tem que aproveitar isso, tem que usar ao nosso favor e tem que ter orgulho de ser nerd. Então vive essa comunidade que a gente faz parte. Eu fico feliz que hoje em dia ser nerd é algo que a gente possa ter orgulho de ser. E vamos parar de fazer essa separação de quem é nerd de verdade e quem não é. Pensa igual RPG. Se você se acha muito nerd, é porque você tem um nível muito alto. Vamos colocar assim, você é um nerd nível 72. E aí você tem um outro amigo que também tu considera nerd. Ele é um nerd nível 53. E aí chega um outro amigo que tá começando agora. Ele é um nerd nível o quê? 3. Vamos colocar assim. Coloca ele nessa party, coloca ele nessa equipe, saiam pras missões nerds, porque a experiência que faz você e o seu amigo que tem níveis mais altos subir um nível só, vão fazer esse cara que é nível 3 subir uns 12. Então a gente faz a comunidade ficar cada vez mais forte e mais respeitada. Feliz dia do Orgulho Nerd. Se você ficou aqui até agora, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like sagaz. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e comenta aí embaixo. Eu quero saber, por que você se acha nerd? Como que você entrou nesse mundo nerd? Você sofreu quando era moleque? E nunca se esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Mundo na Disciplina. Ah, também nunca se esqueça da sua toalha.